Boa tarde a todos. Como o Roberto disse, meu nome é Wander, eu sou servidor efetivo aqui da Casa, atualmente na condição de secretário legislativo. E fui convidado aqui, queria parabenizar a Escola do Legislativo pela iniciativa, a vereadora Ana Paula do Quintino também, que solicitou a realização desse seminário, e a todos vocês que se dispuseram a estar presentes aqui, trocando essas informações conosco aqui. Nós vamos falar especificamente sobre a utilidade pública, os critérios que envolvem o assunto de utilidade pública, as exigências, as consequências da não prestação de contas, conforme estava na programação. Nós estamos aí já caminhando para o encerramento do seminário. Eu avalio como um evento de sucesso, pelo público de qualidade que nós tivemos aqui. E a minha fala vai ser mais curtinha do que a dos outros que me antecederam, por ser um assunto mais objetivo, de ordem mais prática, inclusive. Não é a coisa que tem muito para a gente ficar divagando sobre o assunto, não. São os critérios estabelecidos que devem ser seguidos, são condições já pré-colocadas aí pela legislação municipal. Então, é isso que a gente vai mostrar para os senhores, o que exige aqui em termos de regras relacionadas à utilidade pública. As associações que possuem o título de utilidade pública precisam se ater a essas informações que nós vamos passar e segui-las, para evitar futuro problema exatamente com o título de utilidade pública. Nós temos hoje no município, pasmem os senhores, 580 entidades que possuem utilidade pública. A gente nem tem condição de afirmar se todas ainda estão em exercício, estão praticando, e é por isso que existem mecanismos também para tirar, para revogar esse título daquelas entidades que se tornam inativas. Mas hoje, atualmente, são 580 entidades. A gente nem consegue imaginar quais setores que essas entidades atuam, dado o volume de entidades que hoje possuem o título de utilidade pública. Afonso. A utilidade pública ela é atribuída às sociedades civis, associações, conselhos, fundações constituídas no município de Divinópolis, que sirvam desinteressadamente à coletividade. São essas que podem ser declaradas de utilidade pública, sempre voltado para a coletividade, para o interesse público. E devem ser associações civis, sem fins lucrativos, entidades que, como são classificadas, entidades filantrópicas. Vamos passar. A definição do que vem a ser essa utilidade pública que nós tratamos aqui hoje nessa apresentação, a utilidade pública ela se refere àquela atividade, bem ou serviço, porque de repente a entidade ela cumpre com o seu papel na sociedade, disponibilizando algum imóvel, alguma academia, alguma área de lazer para a população. Então ela entra também na categoria de utilidade pública e de serviço, que seja de benefício ou de interesse coletivo, seja para cidadãos do município, do estado ou do país. Então, essa atividade desinteressada, visando apenas o coletivo, é que é considerada como de utilidade pública. A declaração de utilidade pública ela se dá por lei municipal. Então, a entidade que almeja ser reconhecida de utilidade pública, ela vai precisar necessariamente de um vereador que apresente um projeto de lei. É uma lei, passa a ser uma lei. E essa lei é discutida e votada aqui no plenário da Câmara. Portanto, todo o título de utilidade pública no âmbito do município de Divinópolis, ele provém de uma lei. Isso é importante a gente ter conhecimento, porque aquela entidade que ainda não possui essa utilidade pública, e ela vai ver que é bem interessante que ela tenha esse reconhecimento, ser reconhecida como de utilidade pública, ela precisa procurar o legislativo, procurar algum vereador que esteja disposto a apresentar o projeto. E nós temos alguns critérios. Ela tem que ter sua constituição no município como personalidade jurídica, funcionando há pelo menos 1 ano. Então a entidade já tem que ter sido fundada, já tem que estar com o CNPJ do município. Existem algumas situações que algumas associações são como filial de associações maiores e tentam essa utilidade pública, por estarem exercendo alguma atividade no município, com o CNPJ
por exemplo, da associação estadual. Né? Não é possível, pelo nosso regramento aqui, isso não é possível. A entidade ela precisa do seu CNPJ, ainda que seja aquele CNPJ de filial que as associações, né, principalmente as igrejas, utilizam para atuar aqui no município e serem reconhecidas de utilidade pública. Então, funcionamento há pelo menos 1 ano com o CNPJ. Ela precisa apresentar a cópia da ata de fundação da entidade, e aí tem a relação dos documentos. Cópia do estatuto, devidamente registrado, cópia do cartão do CNPJ, cópia da ata da posse da última diretoria, e aí tem o atestado de idoneidade moral dos membros da diretoria atual expedidos por autoridade local. E quem que seria essa autoridade local, né, que poderia atestar essa idoneidade? Prefeito, presidente da Câmara, juiz, promotor de justiça ou delegado de polícia. Acaba que o presidente da Câmara ele é muito requisitado por parte das entidades que querem a utilidade pública pela proximidade, pela facilidade. Mas o interessado pode também solicitar esse atestado do prefeito, de um juiz, de um promotor, de um delegado de polícia, e na realidade são 2 atestados. Esse atestado sobre a idoneidade moral dos membros da diretoria é uma coisa muito séria, né? O presidente, logicamente, ele tem os critérios dele para avaliar cada pedido aí desse atestado, porque ele está atestando ali, ele está pondo a assinatura dele num documento que atesta a idoneidade moral daquela diretoria, dos membros que fazem parte da diretoria da associação. E um outro, informando que a entidade esteve e está em efetivo e contínuo funcionamento no último ano, com exata observância dos princípios estatutários. Além de um relatório das atividades envolvidas. A comissão, como decorre de uma lei, é feito um projeto de lei. Esse projeto de lei é avaliado pelas comissões. Então, vai ser averiguado se a documentação está toda completa. Se não estiver, a mesa diretora pode deixar de receber esse pedido, esse projeto de lei. Próximo. E ainda, é necessário que conste lá uma declaração por parte dos diretores da entidade, né? Nós estamos falando da entidade que está tentando, que quer ser reconhecida de utilidade pública. Ainda nós teremos a necessidade de uma declaração de que a associação não remunera, por quaisquer formas, os cargos de sua diretoria. Ninguém pode ser remunerado, tem um salário. Aí considera-se que desvirtuou ali a característica de utilidade pública, né, quase que uma empresa, se a associação passa a remunerar os seus diretores, seus membros, seus integrantes. Não pode, obviamente, também distribuir lucros, provado por declaração assinada pela própria diretoria, e um atestado que comprovadamente promova educação e exerça atividade de cunho social, cultural e filantrópico. Esse último atestado, do item 3 ali, ele tem que ser fornecido por 3 empresas idôneas. Então, vocês viram aí, é muita coisa que precisa. Né? A pessoa que está interessada em ter uma utilidade pública, ela tem que correr atrás de muita documentação, de muita informação, está tudo certinho, com o CNPJ, tudo em dia, para poder solicitar que um vereador apresente um projeto de lei, e só depois desse projeto de lei apresentado e aprovado pela Câmara, a lei sancionada pelo prefeito, é que a entidade passa a ser considerada, a ser reconhecida como de utilidade pública. Como eu disse, a mesa diretora da Câmara deixará de receber o projeto de declaração que não atenda às exigências. Então, faltou qualquer um daqueles documentos ali, por mais simples que seja, fica inviável a tramitação do projeto e a entidade não vai poder contar com o seu título de utilidade pública aí. E agora, com relação à prestação de contas, aí nós estamos falando das associações, das entidades que já possuem a utilidade pública. Né? É uma exigência legal que cada entidade pública apresente anualmente à Câmara Municipal até o dia 30 de junho, então todo ano até o dia 30 de junho, relatório de suas atividades do ano anterior, né, dando destaque aos serviços prestados à comunidade no ano anterior e acompanhado do balanço de receita e despesa, confeccionado em documento próprio da entidade e sendo assinado pelos seus representantes legais, presidente, primeiro tesoureiro, primeiro secretário e o Conselho Fiscal, né, se for o caso, que responderá pelas informações prestadas relativas ao período. Então, todas as informações prestadas ali, volta lá, essas informações aí,
o documento pode ser, se tiver alguma inverdade apresentada ali, a pessoa pode ser responsabilizada até judicialmente, que ela está assumindo frente a um órgão público que aquelas informações prestadas estão corretas. Então, essa é a declaração, essa é a prestação de contas, a famosa prestação de contas que as entidades devem fornecer à Câmara. Uma vez por ano, até o dia 30 de julho de cada ano, relatando tudo o que foi feito em termos de atividade no ano anterior, acompanhado do balancete de receita e despesa. Então, tudo que entrou de dinheiro, de recurso para a entidade, deve ser apresentado nesse balancete para a Câmara. Por isso que é importante que cada organização, cada associação, cada entidade, seja uma entidade organizada, que ela tenha ali dentro, entre os seus membros, entre os seus dirigentes, um planejamento, de modo que ela acompanhe, ela tenha como acompanhar. Nem toda associação, né, conta aí com um escritório de contabilidade, mas é importante que o setor financeiro da associação, o comitê financeiro, né, a tesouraria da associação, faça esse acompanhamento, porque essa informação passa a ser necessária no momento em que ela for apresentar anualmente esse relatório. E nós vamos ver a consequência aqui da não apresentação desse relatório. Tem alguma dúvida até agora? Como eu disse, são questões práticas, né, que devem ser observadas no dia a dia, no transcorrer do ano, pela associação, por cada associação, e basta que os dirigentes, os responsáveis, tenham conhecimento dessas exigências, que é isso que é importante. Próximo. E aí, nós vimos lá, ela tem que apresentar o relatório até o dia 30 de junho de cada ano. Toda a associação que é reconhecida de utilidade pública. Isso é uma condição para ela continuar com o título de utilidade pública, porque, do contrário, isso é uma obrigação legal, não é uma opção do presidente da Câmara. Ele é obrigado a fazer isso. Não é um ato discricionário dele, agora eu vou pegar no pé das associações, que não têm o título de utilidade pública. Não é assim que funciona. Ele é obrigado, ele é compelido por lei a agir dessa forma. O presidente da Câmara nomeará, em caráter especial, uma comissão que se encarregará de analisar os relatórios e balanços exigidos anualmente. Então, além da apresentação, esses relatórios, existe a possibilidade de não serem aceitos. Por isso que ele tem que ser feito completo, da forma que a lei exige, com as informações que a lei exige. E nós vamos falar da lei daqui a pouco. O Ministério Público, em mais de um momento, mais de uma situação, ele já apresentou para a Câmara recomendações relacionadas às utilidades públicas das entidades. Numa dessas recomendações, inclusive, ele exigia que a Câmara revogasse todas as utilidades públicas de associação que não estavam em dia com a Câmara, ou seja, que não apresentavam os relatórios. O Ministério Público quis que a Câmara apresentasse um projeto revogando essas utilidades públicas. Então, é uma coisa séria, que chama a atenção até do Ministério Público, porque uma entidade reconhecida de utilidade pública, ela pode ter alguns benefícios públicos, né, para subsidiar ali a sua atividade, os seus projetos. E a mesa diretora advertirá por escrito as entidades que não cumprirem o disposto no artigo 3º até o dia 30 de julho. Então, se a entidade perde o prazo, ela ainda tem aí um respiro de 30 de julho, de 30 dias, né? Mas sobre advertência, ela está recebendo a advertência da presidência para que apresente a sua prestação de contas e fique regular junto à Câmara Municipal de Divinópolis. E aí esse período desses mais 30 dias são improrrogáveis, para apresentar a referida documentação, que seja o relatório de prestação de contas. Próximo. E a mesa diretora da Câmara, isso aqui que é o mais grave, é a medida mais drástica, né, em se tratando de utilidade pública, é quando a mesa diretora da Câmara revogará automaticamente a declaração da entidade que se omitir ou desatender quaisquer exigências existentes. Então, uma entidade pública, ela deve manter... É uma coisa que ela vai fazer uma vez por ano, mas que é de fundamental importância para a continuidade do seu reconhecimento de utilidade pública, que é apresentar esse relatório. Reunir as informações ali ao longo do ano. Isso, geralmente, o ideal é que seja feito mensalmente, mês a mês, você vai
né, acompanhando ali as informações, guardando as informações, o saldo bancário, o que entrou, as despesas, elencando ali o que foi gasto, para, no momento, quando chegar no meio do ano seguinte, a coisa está fácil de ser providenciada e apresentar o relatório e não ficar sujeito a essa revogação automática por parte da mesa diretora, e que, como eu disse, já houve situação do próprio Ministério Público exigir que a mesa diretora tomasse essa providência, porque trata-se de uma exigência legal. A Câmara não pode se furtar a isso. Próximo. E aí, a entidade que tiver revogada a sua utilidade pública, depois, para ela conseguir novamente essa utilidade pública, é possível? Sim, é possível. Mas vocês estão vendo ali que ela já vai ter que, de novo, ter uma trabalheira danada. Né? Ela tem ali uma penalidade, porque ela tem que ficar 2 anos sem utilidade pública. Então, ela não apresentou o relatório. A mesa diretora, cumprindo a determinação legal, revogou automaticamente a utilidade pública dela. Ela fica 2 anos sem poder solicitar a outro vereador que apresente um novo projeto de lei para declará-la de utilidade pública novamente. Ela vai prestar contas de todo o período devido que originou a revogação. Então, aquilo que ela não apresentou, para ela ter uma nova chance, ela tem que apresentar completo a prestação de contas, e inicia um novo processo de solicitação com toda aquela relação de documentos que nós vimos no início, com tudo aquilo de novo. Portanto, é uma coisa que, se a gente for analisar bem, chega a ser até simples. Né? Pode entrar aí na rotina da associação, essa elaboração da prestação de contas e esse acompanhamento dos dirigentes da associação, do seu ponto de vista também gerencial, né? No sentido de despesa e gasto, receita e gasto, subvenções, contribuições, doações. Isso tudo é importante que seja acompanhado. Até para um planejamento das próprias ações. Que tudo hoje em dia gasta dinheiro, de uma certa forma. Então, a entidade tem que se planejar e saber mensurar o seu alcance com os recursos que ela possui. E é exatamente isso que ela vai colocar depois no relatório de prestação de contas. Próximo aí. A lei a qual eu me refiro, que dispõe sobre isso tudo que nós falamos aqui, é a Lei 5.207, de 23 de novembro de 2001. Essa lei é que regula a relação Câmara-Associação Utilidade Pública. Ela dispõe sobre a declaração de utilidade pública e dá outras providências. Inclusive, nessa lei, os atestados que eu disse que são necessários para quem pleiteia o título de utilidade pública, essa lei tem, ao final, os modelos. Então, o modelo da própria diretoria, afirmando que não remunera os seus membros, né, o atestado que a presidência emite sobre a regularidade, o funcionamento de cada entidade, ela tem esses modelos que facilitem muito aquele que deseja ter a sua entidade reconhecida como de utilidade pública. Uma das vantagens em ser reconhecido de utilidade pública, aqui mais próximo de nós, porque, como não sei se vocês sabem, mas existe o reconhecimento de utilidade pública municipal, estadual e federal. Algumas entidades possuem os três reconhecimentos. Falando no âmbito municipal, só pode receber doação de imóveis, concessão de contribuição e subvenção social aquela entidade que seja reconhecida de utilidade pública. Agora nós temos aí as emendas impositivas que possibilitam os vereadores efetivamente contribuir com as entidades, porque a partir do momento que ele propõe uma contribuição ou subvenção social por meio de emenda parlamentar impositiva a alguma entidade, a entidade cumprindo os requisitos, estando em dia e sendo reconhecida de utilidade pública, a prefeitura é obrigada a cumprir com aquilo que foi aprovado na emenda do vereador. É a emenda impositiva. E aí a utilidade pública ela ganha muito em importância exatamente por esse motivo. Contribuição e subvenção, volta lá. E até mesmo a doação de algum imóvel. A entidade que esteja pleiteando aí o imóvel para a construção da sede própria, antes disso também ela vai ter que já possuir a utilidade pública. No próximo ali,
no próximo ali, nós temos o artigo 5º da Lei de Subvenções, a lei desse ano, que é para vigorar o ano que vem, para que prova isso que eu estou falando. É tudo questão legal. Artigo 5º. Somente serão concedidos os benefícios desta lei, ou seja, a lei de subvenção e contribuição, ou seja, só vão receber dinheiro público, dinheiro do município, para subsidiar algum projeto, alguma ação, para dar algum apoio à estrutura de cada entidade. As instituições reconhecidas como de utilidade pública municipal e que estejam em dia com a prestação de contas junto ao Poder Legislativo e que foram previstas na presente lei. Então, não basta que ela tenha utilidade pública. Antes de receber, a Prefeitura confere junto à Câmara a regularidade dessa entidade junto ao Poder Legislativo. Se ela cumpre aí, e a sua única obrigação, após a aprovação da utilidade pública, é exatamente apresentar esse relatório anual de prestação de contas, de balancete de receitas e despesas. Eu coloquei ali um modelo, pode, próximo, é muito simples, é um relatório muito simples, né? O interessante nele, o importante nele são as informações. A estrutura dele é muito simples. Esse é um modelo que a Câmara disponibiliza no site dela. Então, toda associação que queira, basta acessar o site da Câmara, que ela vai encontrar esse modelo. Muito simples. Nós temos ali um cabeçalho, né, a Divinópolis, a data, a entidade tal, reconhecida de utilidade pública pela lei, cito o número da lei, que a reconheceu de utilidade pública, põe o CNPJ, e aí, logo em seguida, ela vai elencar as atividades, os serviços que ela prestou à comunidade. Isso obrigatoriamente tem que constar nesse relatório, esse relatório que é disponibilizado no site da Câmara. E num segundo momento, finalizando o relatório, essa é a segunda parte do relatório, com informações sobre a data da posse da diretoria eleita, né, da atual diretoria, a diretoria assina, o endereço da entidade e pronto, é só isso. E juntando a isso, o balancete de gastos e receitas, né, durante o ano, relacionado aí à atividade da entidade, da associação, caso. Esse relatório pode ser solicitado, vocês podem pedir para mim, eu vou deixar o meu contato no final do curso aí, eu posso fornecer. Nós temos aqui na Câmara um setor que exclusivamente se ocupa desses assuntos de associação de utilidade pública, ali que é a doutora Rosilene. Ela também tem condição de dar todo o suporte necessário, inclusive para as entidades que estão atrasadas, mas que desejam colocar-se em dia, para não ficarem sujeitas aí à revogação da sua utilidade pública, podem procurar, na consultoria ali, a doutora Rosilene, podem me procurar também, que a gente auxilia até na elaboração desses relatórios. Próximo. Alguma pergunta, pessoal? Bom, o que eu tinha para dizer para vocês sobre a utilidade pública, sobre a prestação de contas, com o funcionamento, seria isso. Agradeço a todos, agradeço a atenção de vocês e tenham todos uma boa tarde.